Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pod Café, podcast sobre empreendedorismo feminino para inspirar e motivar pessoas. Se você já chegou aqui, gente, já se inscreve no canal, dá um like e ajude eu a trazer cada vez mais histórias inspiradoras para vocês, tanto para o seu crescimento pessoal quanto profissional. Toda quarta-feira, às 20 horas, tem episódio aqui no canal, tá? Então já corre lá e se inscreve. Hoje, o nosso tema é de como encantar e fidelizar clientes. Gente, eu trouxe aqui uma expert que já está aqui comigo, é a Érica da Paz, ela é CEO da HP Quality Consult. Ela tem mais de 20 anos com experiências aí, muitas experiências aí em multinacionais, uma grande executiva aí de grandes empresas, tá? Em experiência do cliente. O que ela vai trazer aqui hoje, gente, é um conteúdo de grande valor para o seu negócio. Então, não sai daí, tá bom? Não sai daí, porque hoje também ela lidera uma empresa para ensinar a você a encantar clientes. Então já fica aí, porque antes eu preciso apresentar para vocês os patrocinadores oficiais aqui do Pod Café. Vise Biscoitos são biscoitos amanteigados, entregam muito sabor, não tem conservante, ela faz encomenda para festas, para eventos. Já chama a Érica lá no QR Code que está aparecendo aqui na tela. Geleia, sabor da fruta, gente, da Paladares da Natureza. Para você que segue uma linha vegana, fit, que gosta de uma alimentação sem açúcar, já segue esse QR Code, já encomenda a sua. Eu tô aqui com a minha predileta, que é a de morango. Já segue ela também. E a gente também tem a Contix Contabilidade. É o que eu canso de falar aqui em todos os podcasts. Gente, toda empreendedora precisa saber lidar com números de uma forma estratégica, entendeu? Para alavancar o faturamento da sua empresa. Então já segue lá o QR Code que está aparecendo aqui e chama a Juliana. E agora chegou a hora da gente começar esse bate-papo. Quero começar te agradecendo, Érica, por estar aqui no Pod Café. Eu que agradeço a oportunidade. Primeiro, um convite que foi irrecusável. E poder falar com a sua audiência, compartilhar muita estratégia que eu tenho certeza absoluta vai potencializar muitos negócios. Eu também tenho. E eu já quero começar assim, antes de você contar a sua história, que é uma história muito bacana, com muita vivência em grandes empresas. Eu quero que você fale um pouquinho pra gente o que você fez para chegar até aqui, que você acha que muitas pessoas não teriam coragem de fazer. Uau! Já começamos bem, né? Olha, Mel, essa tua pergunta é muito cirúrgica. E quando eu paro para refletir a respeito dela, eu penso que um dos pontos que eu fiz de diferente, que talvez não seja tão diferente assim, foi ressignificar os problemas. É mesmo? Então, pensando que eu fui uma criança tímida e que tinha muitas dificuldades de conversar com pessoas, poucos amigos, e acabei caindo aí num universo de relacionamento com o cliente, então para mim inicialmente foi muito difícil. Mas nunca é impossível. Então, esse processo de ressignificar, ao invés de problema, como oportunidade. Olha. O que tem por trás disso aqui que vai me testar? Inicialmente vai ser desconfortável, mas depois vai me trazer um presente. Então, ponto 1, acho que é ressignificar a palavra problema para oportunidade. Que bacana. E depois eu entendo que tem algumas pessoas que falam de resiliência. Eu gosto de falar sobre antifragilidade. Ou seja, tudo aquilo que passou de difícil, como que é o bambu? Quando você passa por algo difícil, você volta depois para a mesma situação, né? Ele enverga, não cai e volta para o mesmo posicionamento. E o antifrágil, ele se lapida e melhora com cada desafio que te acontece. Então eu percebo isso quando eu entendi que o problema é uma oportunidade. Eu saía melhor deles e tinha a oportunidade de estar em locais melhores, posições melhores e enfrentar coisas que a maioria não quer. Ali eu percebi que eu comecei a realmente engajar e decolar na minha carreira. Então, Érica, conta pra gente como é que você começou a sua trajetória profissional. Menina, aí a gente começa a entregar a idade, né? É verdade. Bom, eu comecei nessa jornada de gestão estratégica de clientes como estagiária de telemarketing. É mesmo? Eu brinco que foi um degrau abaixo daquilo que todo mundo quer fugir. Mas eu percebi que eu estava numa grande multinacional,
que investia muito em capacitação das pessoas. Eu já tinha tido uma experiência anterior, onde eu vendia fitas de vídeo bíblica, então foi uma experiência incrível, porque hoje está tudo muito fácil, né? A internet das coisas, tudo na palma da nossa mão. Verdade. E naquela o acesso está muito rápido. Nossa, e naquela época não tinha internet. Então eu precisava buscar as locadoras nas listas das páginas amarelas. Nossa. E passar as capinhas de filme por fax, que a maioria acho que hoje nem conhece mais. Então foi um processo muito desafiador de vendas. E depois essa multinacional, onde eu comecei então numa empresa que era 24 horas de assistência emergencial. Mas eu percebendo que era uma multinacional, eu acabei escolhendo fazer tudo que era curso que eles davam de disponibilidade para crescimento, liderança, até etiqueta. Né? É Curso mesmo? de etiqueta. Porque quando você tem um objetivo claramente definido, e eu tinha uma clareza que eu não queria ficar no atendimento para sempre, eu entendia que aquilo era importante para eu saber me posicionar com as pessoas. Lembra que eu era tímida, então aquilo foi uma escola para mim. Mas eu não queria ficar ali para sempre. Você tinha quantos anos? Você falou de idade, eu vou falar de idade aqui. Então, quando eu comecei na fita de vídeo, eu comecei a trabalhar com 14. Olha, cedo. Em vendas, em lojas. E aí eu fui, de tempos em tempos, em algumas empresas, sempre em vendas, e acabei caindo nessa organização. Na época eu estava pagando, eu queria pagar a minha faculdade, então por isso que eu escolhi fazer esse processo. Eu estudava de manhã, trabalhava até às 20 horas. E dentro desse processo, eu estava na faculdade, agora você me pegou, acho que eu tinha o quê? Uns 19 anos nessa época. Uhum. E, enfim, ali eu comecei a crescer profissionalmente, porque eu realmente investia muito na educação continuada, mesmo estando na faculdade, fazia os cursos adicionais. Então, isso eu acho que é muito importante. Você já tinha um objetivo. Eu acho que é muito importante a gente não parar de estudar, né? Não só tecnicamente falando, mas os cunhos comportamentais também. E aí eu tinha um objetivo claramente definido, que era, eu quero ser líder. Então, dentro desse processo... Você já tinha isso definido? Eu tinha claramente definido. Que bacana. E aí eu falava, hoje eu estou aqui como analista sênior, mas amanhã eu estarei numa posição de liderança. E eu precisarei levar clientes para almoçar, de repente, não sei. E eu não vou saber me pôr à mesa. Então, quando a empresa lançou lá o curso de etiqueta, eu falei, até esse eu vou fazer. Fazia todos os cursos. Exato. E aí, nisso eu fui crescendo profissionalmente. Saí dessa empresa como executiva sênior. Eu cuidava de 8 contas de contact center automotivos. Olha. E de lá, quase 15 anos de empresa, pedi as contas para ir para uma multadora que vinha para o Brasil. Olha, você teve essa oportunidade. Algumas pessoas falavam que eu estava louca de pedir as contas de uma empresa ao qual eu estava praticamente 15 anos. Sim. Mas eu via como oportunidade. Falei, não, gente, quando é que isso vai cair no meu colo de novo? Falei, oportunidade, ninguém perde, né? Ela passa pro colo de alguém. E não tem volta. Não tem volta. Aquela hora é a hora. Então, pedi as contas, fui para essa empresa. Então, a Hyundai vinha para o Brasil para fazer o lançamento do HB20, um carro exclusivamente feito para brasileiros. E aí eu fui para liderar a área de gestão de clientes. Nossa, aí você alcançou o seu sonho. Sim, aí eu fui. Depois de tanto estudo, tanta dedicação. Exato, mas você vê como são as coisas? Cada um vai analisando e percebendo de um ângulo diferente. Eu era gerente sênior e eu fui para a Hyundai como supervisora. Então, em cargo, eu dei uma queda, um downgrade. Entendi. Mas em salário, eu aumentei em 30%. E tinha uma oportunidade dentro de uma multinacional. Ou seja, eu entrava com mais salário e com cargo que me dava oportunidade de crescer ainda mais. Sim. E em um ano eu já era gestora de novo. Olha, então foi rápido. Foi. E aí o pessoal falava, mas é uma empresa né, de cunho masculino e que dificilmente promovem mulheres. Mas... É mesmo? Né, tudo vai daquilo que você crê. Uhum. E essa não era a minha crença. Minha crença é, se eu for muito habilidosa e mostrar realmente o meu potencial, por que eu não seria promovida? E foi. E fui. E assim começou essa trajetória. Então, eu fiquei 7 anos trabalhando na Hyundai. E em 2019, final de 2019, começo de 2020, eu escolhi então fazer de novo uma nova transição de carreira. Pedi desligamento e fundei a consultoria. Olha, aí já foi ser empresária, já foi ali. Exato, e uma coisa que nem estava no meu radar.
Mas eu entendo que quando é propósito, quando a gente tem um chamado, como alguns dizem, fica quase que inevitável, Mel. Eu sinto isso, eu sinto isso. Porque tem alguns negócios que não são planejados, realmente é o chamado. Acontece, né? Acontece. Eu acredito muito nisso porque aconteceu comigo Sério? também. Ai, depois vou fazer Aconteceu entrevista comigo com a Mel. também. E aí você fundou a HP Quality Consult já, nessa Pois época. eu fundei a HP Quality com esse objetivo de transbordar conhecimento, de democratizar, porque eu pensava, gente, eu passei por tantas multinacionais e toda essa metodologia foi aplicada em todas com grande sucesso. Retenção de talentos, um aumento aí da rentabilidade por meio de satisfação de clientes que viram vendedores da sua marca porque passam a te indicar. E por que todo negócio não pode ter? Se é um método. Verdade. Não é por tamanho de empresa. Qualquer um pode implantar. E lá quiser. Foi você de novo ver outra oportunidade. Pois é, menina. E aí, para mim, foi, acho que, o desafio mais realmente impactante da minha vida, porque eu saí de uma situação muito confortável, onde eu era gerente, esses nomes, né? Gerente sênior global de uma grande multinacional, e fiz a transição de carreira, comecei um negócio e em 2 meses veio a pandemia. Nossa, bem quando você decidiu ali, falou, agora eu vou ter a minha empresa. Pois é. E nisso, a minha rede de apoio me falava para eu voltar, né? Falando assim, olha, ainda está em tempo, né? Dá um passo para trás. Já que você está tão bem colocada na empresa, volta, né? Porque ninguém sabe como vai ser essa pandemia. E realmente ninguém sabia, né? E eu imagino quanto julgamento você teve que enfrentar também pois nessa é. época. Pois é, menina. Mas quando é propósito, quando é sussurro, a gente permanece. E como é que foi a pandemia? Pois é, foi um grande aprendizado para mim. Eu sei que você aqui no Pod Café também ajuda essas empresárias a gestão financeira. E graças a eu ter feito realmente uma boa gestão financeira, eu Olha consegui... que importante a dica, hein, gente? Meninas, gestão financeira, nem tudo que a gente recebe a gente tem que sair gastando, a gente tem que fazer um provisionamento, realmente é muito importante. E esse primeiro ano, onde praticamente tudo ficou parado, o meu planejamento de contratar uma social media, alguém para fazer edição de vídeo, alguém para fazer meu marketing, para ser uma empresa impactante, foi por água abaixo. Nossa, eu imagino. Então eu precisei enxugar muito as minhas despesas e aprender a fazer. Então eu fui fazer cursos. Você foi na execução direta. Exatamente. Falei, bom, não vou conseguir ser estratégica muito aqui porque ninguém está contratando. Então vou precisar aprender a fazer edição de vídeo. Então foi muito rico para mim. Você foi ali pro operacional também. Gente, foi muito engraçado porque até então eu não fazia vídeo. Né? Nada? Nada, zerada. Eu trabalhava como executiva em multinacional. Eu não era confortável em ficar numa frente de uma câmera, né? Eu dava treinamento. Isso é a dificuldade de muitas mulheres que fazem essa transição. Pois é. E aí comecei, né? Comprei lá uma câmera, uma filmadora, uma iluminação, comecei a aprender a fazer edição, a fazer as thumbnails para subir vídeo no YouTube. Você é uma menina que era tímida. Vamos lembrar da história dela. Eu que era tão tímida, estava ali... Como é que foi essa experiência? Foi ótimo, porque eu falo que quando a gente tá... Eu gosto dessa frase, quem está dentro da ilha não enxerga o tamanho da ilha. Então, todos os desafios que eu fui enfrentando nas multinacionais, e teve uma das que eu passei, que e era do setor automotivo, imagina, nós éramos 2% de liderança feminina. Então, quando nós íamos em eventos de concessionária, era praticamente eu e mais 3, em meio a 300 homens. Nossa. E aí o meu líder direto falava, de todos os departamentos, o nosso não usa teleprompter. Então, a gente vai subir naquele palco, vocês são experts e vocês vão lá e vão falar. Nossa, e aí que desafio. Você pegava o microfone, olhava para aquele mar de donos de concessionária, respira e vai. E na época eu achava muito desconfortável, eu falava, nossa, mas nem um curso, né, oratória, tal. Mas foi o meu curso. Sim. Era um curso. Era curso da vida. Né? E aquilo, na verdade, eu
paro e penso que a gente tem que começar a ressignificar muitas coisas que nos acontecem. Verdade. Porque aquilo foi um preparo para que eu estivesse a Érica que eu precisava no momento certo. Então, quando eu precisei, na transição de carreira, sentar na frente de uma câmera e começar a dar treinamento, né, para fazer os conteúdos online, era muito confortável para mim. Você já estava ali craque. E sem teleprompter, e falando aquilo que eu sabia, e com uma linguagem que fosse fácil para quem estivesse assistindo, sem aquele monte de inglês, né, palavras em inglês, que se usa muito nas multinacionais. Mas se o objetivo era democratizar conhecimento, eu precisava me ajustar à linguagem. Sim, fundamental, até para o público novo que você estava ali já começando o primeiro passo. E o bacana disso é, poxa, mas eu tive que aprender a fazer edição de vídeo, a fazer a capinha do YouTube. Mas quando as coisas melhoraram e eu contratei uma empresa para fazer, quando chegaram os primeiros trabalhos, eu olhava e falava assim, não, gente, isso tem que ser no mínimo melhor daquilo que eu faço. E talvez se eu não tivesse passado por essa jornada, para ter toda essa eu não visão. teria essa percepção e falaria, ok, tá ok, é bom, porque eu não conhecia. Mas agora eu já conhecia porque eu também fazia. Então, o grau de exigência passa a ser outro. Né? Então, quanto mais você sabe, mais você pode exigir excelência. Verdade. E aí passou toda essa fase, você já foi tendo, como é que foi assim, o primeiro cliente? Nossa, eu acho que o nosso passado diz muito sobre as nossas entregas. Meu primeiro cliente, e lembra que eu fiz a transição com o objetivo de democratizar um conhecimento para pequenos e médios negócios. Esse era o propósito. Esse era o propósito. Eu iniciei com um workshop que eu fiz pela Simpla, de um conteúdo que eu desenvolvi, chamado Seja um Encantador de Clientes. Olha. Então, comecei ali a colocar para venda, a fazer coisas que eu não fazia, que era pitch de vendas. Falei, meu Deus do céu, como que é vender? Porque eu sou gestora de negócios, né? Então, fui aprender sobre vendas. Fiz esse pitch de vendas é o primeiro desafio para quem se torna empreendedora. Menina, são tantos desafios, mas é tão gostoso porque a gente amplia tantas nossas habilidades. É verdade. E mar calmo não faz bons marinheiros, né, gente? Não. Não faz. Então, assim, tudo que eu não sabia, eu poderia ir para o vitimismo e entender que eu sou síndrome de Gabriela, né? Ah, eu sou sempre assim, eu fiz sempre assim, eu não sou de vendas. E todo mundo vende. Né? Você se vende para o seu esposo como uma boa esposa, para os seus filhos como uma boa mãe, no trabalho, nas redes sociais. Então, a todo momento, a gente está vendendo alguma coisa, um posicionamento de marca, um posicionamento empresarial. E nesse processo foi muito engrandecedor, porque então toda essa construção me deu a oportunidade de ter como cliente uma multinacional. Olha, já chegou uma multinacional aí. Já cheguei chegando, né? Então foi para fazer gestão do Reclame Aqui, que até então aquela empresa estava como não recomendada. E aí a gente fez um trabalho de consultoria de 4 meses de atuação, porque uma das coisas que a gente fez nessas montadoras foi justamente elevar a reputação da imagem da marca nas redes sociais, e aí a gente conquistou várias premiações, né? Como CLT, trabalhando para as montadoras e para as multinacionais, a gente conquistou lá o prêmio Reclame Aqui. Né? Tem muita gente que só olha o lado negativo do Reclame Aqui, mas as pessoas vão no Reclame Aqui para fazer uma decisão de compra. Sim, é importante. Eu mesma, Eu na também. maioria, toda empresa tem problema. Então, não é problema ter problema. Você precisa saber resolver com assertividade, velocidade e transparência. Uhum. Então, quando você vai no Reclame Aqui e percebe, teve um problema, mas eles foram ágeis, me dá essa segurança de que existe um pós-venda dentro dessa organização. Então, pensando nisso, você decide a sua compra, né, para uma marca ou outra. Então, essa foi a nossa primeira atuação como consultoria. Nossa, né? Já começou tudo bem. Passou por essa fase aí meio no deserto ali na pandemia, mas onde ganhou muito conhecimento e depois já começou com o pé direito. Que bacana. E hoje tem quanto tempo o HP Quali Consult? Nós temos 5 anos. 5 anos? Em 3 de março, nós completamos 5 anos.
E nós estamos atendendo muitas empresas do setor de multinacionais. Que bacana. E o nosso grande objetivo, quando outras empresas vêm até nós, o que a gente percebeu de necessidade? De criar um ecossistema de soluções, aonde a gente também possa atender pequenos e médios negócios, por meio de trazer todo esse conteúdo para um formato digital, mas um Entendi. formato digital onde a gente tem uma especialista em andragogia, que é a metodologia de ensino para adultos. Olha. Comportamento de consumo hoje em dia, e consumo inclusive de conteúdo, que tá, né? E muda muito, né? Exato. Hoje as pessoas ficam na internet e o tempo são 3 segundos. Você pode ou não impactar uma pessoa em até 3 segundos. É muito rápido. É muito rápido. Então, pensando nesse processo de velocidade e tudo na palma da mão, como é que você prende a atenção de um adulto dentro de um conteúdo educacional que está no digital? Então, nós temos toda uma ciência, né, uma neurociência aplicada nesses treinamentos online para que, de fato, as pessoas consigam acessar tudo isso, mas de uma maneira leve, divertida. E os nossos clientes são justamente isso. Eles falam assim, meu Deus, eu não consigo parar de assistir os treinamentos. Olha que bacana. Então, você atende tanto aí as multinacionais, pequenas, médias empresas, as empreendedoras também que estão começando, que querem entender um pouco aí da jornada do cliente. O que, na verdade, assim, como é que é essa consultoria, a sua consultoria? O que ela entrega para as empresas que te procuram? Que ela evoluir nessa jornada? Bom, a gente tem um ecossistema de soluções que vai desde uma consultoria, que é presencial, onde a gente vai no local, entende processos, sistemas que são utilizados ou não, forma de contratação das pessoas. Tem um diagnóstico ali tudo da empresa. Exato. Então, sabe quando a gente vai no médico? Sei. Às vezes a gente vai falando assim, olha, doutora, eu preciso de um remédio porque eu tô com muita dor de cabeça, então você pode me prescrever? A gente já vai se auto... já sou se auto aqui até praticamente uma médica, né? E aí o doutor fala assim, olha, antes de prescrever qualquer tipo de medicamento, eu preciso que você faça uns exames. Volte aqui, e aí eu te aplico o remédio que realmente é certo, porque às vezes a superfície é a dor de cabeça, mas a causa raiz é um problema no fígado. E aí dentro desse processo a consultoria faz a mesma coisa. Às vezes você me vem com uma percepção de queda de faturamento porque o seu produto não é bom. E aí quando a gente faz uma análise, muitas vezes um tripé que a gente acredita muito, que é essa trindade, né, de processos, pessoas e sistema, não estão em congruência. Então, às vezes você tem as pessoas certas, mas não tem processo. Então, as pessoas não sabem o que seguir. Você tem processo, mas as pessoas não foram treinadas e não entendem os porquês de seguir os processos. Então, elas não os seguem. Às vezes você tem processos e tem as pessoas, mas a tecnologia não está embarcada. E aí isso dificulta o processo. São muitas pontas aí. E não adianta, você é contratado às vezes para cuidar, às vezes, eu acredito, das pessoas, mas você não consegue. O trabalho não dura se você não mudar toda essa pirâmide aí. Existem várias vertentes, né? Um processo educacional em jornada, a gente consegue fazer muitas transformações. Transformações na mentalidade das pessoas. Então, geralmente as empresas vêm para a gente com 2 dores, que é a reputação da imagem da marca. Então, o cliente não está satisfeito, eles fazem pesquisa de satisfação, o NPS, que é uma taxa de indicação, né, de fidelização desse cliente, e não está bom, não está dentro do objetivo organizacional, ou ele está perdendo os talentos da empresa. Né? Eu não consigo reter os meus talentos. Então, quando o conhecimento está na pessoa e a pessoa vai embora, a empresa fica com um buraco, porque ninguém sabe o que a outra fazia, então fica patinando. Então, geralmente são esses 2 pontos, né? Colaboradores não engajados, e aí aumento aí de desligamentos, ou então esse processo de taxa de reputação de clientes. E a gente trabalha muito esse cenário de que não adianta eu querer treinar as pessoas a encantar clientes, se dentro da organização o cliente interno não é visto, não é cuidado, não é escutado, não é encantado e não sente propósito de fazer parte. E você fala muito dessa abordagem, né? Abordar os times, aí, os colaboradores. Como é que funciona o treinamento para isso?
Geralmente, a gente faz um processo imersivo, né? Então, primeiro a gente pega as captações de dores do dono. Então, o que está faltando? É algo técnico? Estratégia de vendas, por exemplo. Ou é algo comportamental? Né? Pontualidade, engajamento, cordialidade. Então, a gente faz esse primeiro mapa e a gente tem jornadas educacionais. E o líder tem que entrar. Sempre, sempre, sempre. Porque senão a gente vai colocar esses fogo no carvão. E as pessoas vão ficar ali encandecidas, querendo fazer transformação. Mas o líder vai lá e joga água fria. E todo o seu investimento, né, você rasga dinheiro. Então a liderança sempre tem que estar presente em todos esses processos. Tem resistência? Eu acredito que tem, hein? Tem. Por isso que nós somos estudiosos de comportamento humano. Então a gente sabe que toda vez que a gente entra numa empresa para falar alguma coisa ao qual a pessoa não acredita ou nunca vivenciou, ou a mentalidade dela é contrária daquilo que a gente quer compartilhar, não dá para a gente simplesmente só vomitar informação. Então, o nosso método de trabalho antes de eu falar tecnicamente, antes de eu falar qualquer tipo de processos organizacionais, a gente vai cuidar de quem cuida do cliente. Então, na nossa jornada, na nossa estratégia, no nosso método, a gente sempre começa com inteligência emocional e relações empáticas. Ah, entendi. O que a gente faz? A gente traz essas pessoas para um autoconhecimento. Então, toda vez que elas começam a entender, poxa, então é assim que é o meu comportamento, essa é a minha personalidade. Ah, por isso que a Mel age assim comigo. Não é porque ela não gosta de mim, é porque é assim que ela funciona. Esse é analítico, esse aqui é relacionamento, né? Esse aqui é executor. E aí você começa a entender as pessoas de uma outra perspectiva. Então fica muito mais claro porque a gente fala que os nossos treinamentos são 2 em 1. Né? A empresa paga uma vez, mas o ganho é duplo. Porque a pessoa que passa por essa jornada, ela melhora profissionalmente falando e nas relações pessoais. Porque ela vai levar isso numa relação com os filhos, com o sogro e com a sogra. Olha que bacana, isso transborda. Com o esposo. Porque muitas vezes eu acho que eu acho que o meu esposo não me ama mais. Né? Eu acho que o meu namorado não me ama mais. Porque ele não está atendendo uma necessidade que é minha, pela minha ótica, de como eu enxergo o reconhecimento. Só que ele tem 5 formas, 5 padrões. 5 padrões de reconhecimento e recompensa. Então, muitas vezes eu estou te dando tempo de qualidade. A gente senta, a gente conversa, a gente troca. E para mim, isso aqui é a minha forma de te demonstrar reconhecimento, o seu valor. Só que você, na sua ótica, é palavras de afirmação ou presente. Então, toda vez que eu não te dou um presente, ou não falo assim, nossa, Mel, você é sensacional, fabuloso, essa coragem de transição de carreira e tudo isso que você está fazendo por várias mulheres. Se eu não verbalizo isso, você não entende como estou te reconhecendo e te vendo. Olha que importante. E aí fica aquela incongruência, aquele atrito silencioso que ninguém fala. E aonde começam a minar as relações. Isso profissionalmente, isso pessoalmente. E quando ela descobre isso, é para a vida também que ela vai levar, além de para casa, para outros relacionamentos, ela vai levar para a vida dela inteira. Perfeito. É apaixonante, gente, porque a cada onda de capacitação que a gente aplica, a gente consegue perceber a transformação das pessoas em sala. Então e eu sou muito feliz e grata, porque tudo que eu enfrentei de dificuldade para hoje ter a empresa e persistir mesmo em meio à pandemia e tudo mais, ir atrás de capacitações que eu não tinha na época para realmente me desenvolver dentro desse processo de empreendedorismo, hoje eu olho e falo assim, para cada pessoa que acessa um conteúdo, seja num Reels, ou numa transformação em sala de aula, ou num programa de mentoria, e você percebe os negócios melhorando, as relações, sejam elas profissionais ou fora delas, se lapidando, e você percebe que a pessoa está mais leve, mais feliz, isso mais não tem preço. Não tem preço. O que é mais difícil mudar
Processos ou pessoas? Ah, certamente pessoas. Pessoas. Existe um estudo de mercado, né? Que as pessoas são contratadas pela sua habilidade técnica e desligadas pela sua não habilidade comportamental. Olha. Então, de repente, a pessoa pode ter um currículo fabuloso, mas ela não consegue lidar com pessoas. Ou ela é muito soberba, ou ela é muito autoritária. Então, a presença dela gera atrito e ruídos. E existem vários estudos. Hoje é muito bacana isso, porque a gente tem uma NR1, que é uma lei que foi iniciada o ano passado, 14.831, que é uma lei que certifica as empresas como promotoras da saúde mental. Olha. Olha só que interessante. A gente tem uma onda no mercado de empresas e um cargo que já existe há mais de anos, que é o gestor de felicidade no ambiente de trabalho. Nossa. Então, por Isso... que existe todo esse movimento para que as pessoas estejam felizes? Gestor? Repete para mim. É o gestor de felicidade. De felicidade? De felicidade. Incrível. Exato. Porque a gente vai atrás de cliente feliz. Só que até na nossa empresa a gente tem um slogan, né, que é colaborador feliz gera o cliente encantado. E aí isso traz o lucro acelerado. Olha. Não adianta você querer olhar para fora e ter o cliente satisfeito se o seu cliente interno não está. Então as pessoas têm estudos, a Universidade da Califórnia trouxe um estudo a respeito disso, que eles apontam que o colaborador feliz, ele é 23% mais produtivo e 29% ele se impulsiona a vender mais. E mais do que isso, ele quer trazer talentos para dentro da sua empresa, porque ele está tão feliz em vivenciar tudo aquilo que a tua empresa está proporcionando, que ele quer que a ambiência dele também aproveite da mesma felicidade que ele tem. E a ambiência faz toda a diferença, né, Érica? Total, total. Então esse movimento dessa NR1, onde até o ano que vem, se as empresas não se adaptarem e comprovarem... Porque isso já é uma lei. É uma lei. Né? Então, era para ser esse ano, as empresas não se organizaram, ficou para o ano que vem. Mas o ano que vem é igual a LGPD, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Também teve esse tempo de adaptação das organizações, e agora é a NR1. Então, se você não tiver toda uma estrutura, e tem 3 pilares a serem cumpridos, se você não tiver toda uma estrutura para comprovar que você realmente está certificando que os seus colaboradores estão com a saúde mental ok, você vai sofrer pênaltis, taxas, multas Até gigantescas. uma coisa que eu quero te perguntar, porque assim, tem muitas empresas hoje, e a gente está vivendo no mundo aí com burnout, ansiedade. Tem alguma estatística disso, de como está isso dentro, principalmente das grandes empresas, né? Sim, tem vários estudos de mercado. Ninguém cria uma lei à toa, né, Mel? Ninguém cria uma lei à toa. Verdade. Então, quando você tem um colaborador afastado, é o governo que suporta todo esse processo. E o PIB está extremamente impactado pela quantidade de pessoas afastadas. Por quê? Por problemas de saúde mental. Tem uma certificação que as empresas, né, grandes empresas buscam, que é a GPTW. Grandes lugares para se trabalhar, né, GPTW. E o GPTW, ele traz esses dados que de 2021 até 2023, saúde mental, aliás, 2020, até 2021, saúde mental não aparecia nos 3 piores impactos organizacionais. 2021. Até 2021, no top 3 de problemas organizacionais, saúde mental não aparecia. Mesmo em meio à pandemia. Em 2023, esse número, a saúde mental ficou em primeiro lugar. Olha. Primeiro impacto organizacional. Então, você vê que saiu na GPTW, veio então a Lei 14.831 e agora a NR1. Ou seja, o governo está falando, queridos, eu não vou mais pagar por esse problema. Né? Certifiquem-se de que vocês estão estimulando ambientes de trabalho saudáveis. Porque a toxicidade, você sabia que tem um outro estudo que fala que um líder não, né? Isso não é líder, é chefe.
Se você tem um chefe no ambiente de trabalho que ele é extremamente intragável e cria um clima tóxico, quem passa por líderes assim com muita frequência, por um período muito longo de tempo, tem 33% a mais de chance de sofrer um infarto. Nossa, é muita coisa. E eu já tive 2 amigos que tiveram infarto pelo ambiente de toxicidade. Então são Eu escolhas, imagino. né? As empresas não escolheram, agora o governo escolheu por elas. Olha. Só que se elas não se adaptarem, não se ajustarem, automaticamente elas vão sofrer aí uma penalização em decorrência disso. Então, hoje, que nem eu sou professora de um pilar que eu adoro, que em inglês se chama Employee Experience. Ah, você é professora. Sou professora. Gente, essa mulher aqui me surpreende, ó. Isso eu não sabia. Sou professora da High Academy e eu fico nesse pilar do Employee Experience, que é a experiência do colaborador na era, né, do atual, da atualidade. Então, liderança inspiradora, que cocria junto com a sua equipe, que por mais que os objetivos, porque nenhuma empresa é ONG, né? Vamos dizer assim, a empresa quer lucro. Sim, quer ver resultado. A empresa quer resultado. Porque quanto mais lucratividade essa empresa tiver, automaticamente ela está contratando mais, você pode ser promovido para mais possibilidades. Então todo mundo ganha. Mas nesse processo, quando eu sei criar ambientes onde a pessoa tem orgulho em pertencer, isso são estudos também, ele precisa se sentir respeitado, tem que ter orgulho em pertencer, ele precisa saber que o cargo dele, qual é a influência do cargo dele na jornada daquela empresa. Se é só fazer o café, não, querido. Numa reunião difícil, o seu café transforma a nossa reunião. Você não tem noção da importância do seu café. E a pessoa fala, meu Deus, eu recebi esse elogio do diretor da empresa. E aí ela vai fazer aquele café com tanta energia, com tanto amor, porque agora ela entende o papel dela dentro dos processos. Então, nenhum cargo é de menor importância. Todos são importantes para que, de fato, a empresa entregue o que ela se propõe no mercado. Então, quando a gente olha para os nossos negócios, seja pequeno, médio ou grande, a gente para e reflete. Eu estou sabendo contratar? As pessoas que eu contrato têm os valores pessoais iguais aos valores da minha empresa? Nossa, eu acredito que muitas vezes não tenha. Não é? Porque às vezes não chegou nem ter essa conversa, nem essa percepção. Vai contratando só por indicação, ó, me falaram que o cara é bom. E aí a pessoa está ali, não se engaja com a sua organização, não sabe o papel dela, não tem clareza do que você espera dela. Então tudo é uma composição. É só a gente parar e analisar. Então assim, estou sabendo contratar? Quando eu contrato, eu estou pelo menos dando assim, um resumo daquilo que eu espero dessa pessoa e do que realmente ela tem que fazer? Tá claro para ela? Né? Eu tenho oportunidade dela crescer aqui dentro? Não tenho, estou sendo clara e transparente. Olha. Se ela sair, tudo que ela faz está documentado? Porque daí eu contrato a Érica e a Érica só vai ler o descritivo e já vai conseguir fazer. Ou não? A gente vai ficar parado, chorando, esperando. E é importante o treinamento, porque tem gente que entra sem treinamento nenhum também, né, Érica? Sim, exato. Então são pequenos detalhes. E quando a gente fala de gestão estratégica de clientes, tem várias composições, então. Então, primeiro esse olhar dentro de casa, qual é a minha cultura, como é que eu enxergo o cliente? Eu enxergo que eu existo para o cliente? Eu fico satisfeito e feliz para falar que eu sirvo, eu sou servidor, eu sirvo o cliente? Ou, nossa, eu não nasci para servir. Então, você não nasceu para vender, você não nasceu para ter negócio. Você precisa querer servir. Quando eu vou para um treinamento, eu amo servir as pessoas que estão ali, compartilhando um pouco daquilo que eu acessei. Então, é uma composição de várias frentes. Cultura dentro da empresa, a contratação das pessoas que vão fazer parte, representar a tua marca, seja uma pessoa, sejam 10, 500, todo esse processo que é feito está documentado, está fácil, é fácil de ser treinado,
ou não. Conseguir trazer o cliente para dentro da minha empresa. Você trazer um cliente para dentro da sua empresa, dados estatísticos. A gente adora dados estatísticos, tá? Verdade, eu gosto. Tem um estudo que aponta que conquistar um novo cliente é 7 vezes mais caro, né, do que efetivamente qualquer coisa. Então, se eu sei que é 7 vezes mais caro eu trazer um cliente, porque eu tenho que fazer marketing, Sim, campanha, gente, ativação, como é difícil você follow-up, trazer não é? um cliente hoje para Nossa dentro da Senhora. empresa. Na Quanto nossa- investimento você faz? Na nossa consultoria, quando a gente está falando de negócios grandes para multinacionais, gente, você tem que ter um fluxo de caixa e uma administração financeira e psicológica gigantesca, porque são contratos que têm muitos processos, às vezes é na matriz que é fora do país. Nossa, E imagino. a gente leva, às vezes, 7 meses para conseguir Olha. fechar um negócio. E aí, se eu não tenho fluxo de caixa, eu faço o quê? Choro, né? Chora. Mas eu já sei a gestão do meu negócio. Então, por isso que a gente tem outros negócios. Que tem um mentor que eu adoro, né? Que é o Bob Proctor, que ele falava: como é que você garante que o seu dinheiro venha de infinitas fontes de renda? Então, até na consultoria, a gente tem a consultoria, a gente tem o treinamento presencial, a gente tem o treinamento online, a gente tem Olha. palestras, né? A gente tem a Se mentoria. segura ali na mão do cliente. Então tem várias possibilidades. Ah, é treinamento presencial. Ah, muito investimento, não consigo agora. Tem o treinamento digital, né? E tem os conteúdos gratuitos nas redes sociais. Então, como é que você está pulverizando e diversificando o seu negócio e trazendo a inteligência artificial para potencializar e te dar mais visibilidade, Nossa, que incrível. né? E uma coisa que a maioria não faz é difícil trazer o cliente? A gente rala para trazer o cliente para dentro do nosso negócio. Ele entrou, você esquece dele. E às vezes você vê o cliente saindo pela mesma porta que ele entrou. Quando você vê o cliente saindo. Porque às vezes você nem olha a sua base de dados, nem sabe que ele foi embora Tem isso para a também. concorrência. Né? Porque a Aí você empresa. fala, o que eu fiz de errado? Porque geralmente são empresas que não olham dados. Não tem. Tá tudo Os no indicadores. Tá tudo no papel de pão, nem uma planilha de Excel tem para saber quantos clientes entraram, quantos você prospectou, quanto dinheiro entrou, quanto dinheiro saiu, por que saiu. Então você não tem essa visibilidade, então quem não olha dados não é estratégico no seu negócio. Se você sabe quem são os clientes que estão entrando, você tem que criar uma régua de relacionamento, porque hoje a tendência é você potencializar o seu negócio no pilar de sucesso do cliente. Olha. Ou seja, o cliente entrou, querido, ele nunca mais vai sair. E aí ele nunca mais vai E sair às vezes porque você ele demora tá 1, correndo. 2, 3, 4 anos para aquele cliente entrar, porque prospecção não é fácil. Não é um desafio. Né? Ela vai acontecer, mas a gente sabe a jornada que é. Aí o cliente entrou, ele comprou uma coisa e você nunca mais vai falar com ele? Então qual é a estratégia que você vai fazer? Você tem que aprender, você compra 59 produtos por dia. Eu compro 59 produtos a cada 3 meses. A forma com que a empresa vai se relacionar com você e comigo tem que ser igual? Não. Porque você traz muito mais lucratividade e faturamento do que eu. Mas porque eu não trago com tanta frequência, eu não vou receber um contato seu? Não também. Então a gente olha todas essas informações e fala assim, para Mel, eu vou ter uma pessoa passando a mão no telefone e falando com ela de tempo em tempo, sendo proativa. Com a Érica, eu vou mandar, de repente, uma mensagem pelo WhatsApp. Isso tem a ver com a gente estava falando de comportamental, né? Exato, exato. E de colocar energia naquilo que te traz retorno mais fácil, que é o retorno sobre o investimento, que eles falam ROI, né? Então, tudo você vai colocar dinheiro. Você vai colocar dinheiro para fazer dinheiro. Uhum. Certo? É assim, Certo. né? Você faz uma gestão de tráfego pago porque você acha legal? Não. Queridos, não. Eu quero mais cliente, eu quero mais visibilidade. Então, qual é o retorno sobre o investimento? Quantos clientes isso me trouxe? Nenhum. Nem seguidor? Não. Então, não vamos colocar energia nessa estratégia. Vai mudando. Vai mudando, vai se ajustando, entendendo sua persona, seu cliente, como é que ele responde, a frequência de compra. E entrou, aí você cria uma régua de relacionamento. Porque a intenção, tem muitas empresas hoje que não vão mais atrás de novos clientes.
Elas aumentaram 30% do seu Às vezes nem tem faturamento. estrutura. Já tá ali naquele... Ou tem. Mas assim, tem um estudo, Mel, que ele aponta que tem empresas que passaram a faturar 30% mais olhando para a base de dados e fazendo gestão Com a própria de carteira relacionamento dela. com a carteira que já é dela. Porque já comprou, já me conhece, sabe a qualidade do meu produto ou da minha prestação de serviço. Você sempre pode tirar mais dali, do mesmo. Exato, o cara o mais difícil foi ele entrar. Ele entrou. Ele já comprou. Às vezes você não olha e vai pro próximo. Aí você perde aquele que tá lá. E para tudo, seja uma pequena loja, uma pizzaria, um salão de cabeleireiro, qualquer negócio. Tem uma coisa muito, muito interessante. Meu pai, ele falou assim, gente, eu fiquei muito impactado, porque eu troquei de pizzaria, porque meu pai, ele tem todo um processo, né? Meu pai era fiscal, então ele tem todos uns processos até para pedir pizza. Uhum. E aí ele sempre pede pré-assada com bastante molho de tomate e com rodelas de tomate em cima da mussarela. E aquela semana a pizzaria não fez aquilo que ele pediu. Ele já é cliente lá, Ele pede já sempre era lá. cliente lá há nem sei quanto tempo. Ele parou de comprar. Parou de comprar. Se sentiu, né? Tipo, Como não eles não me atendido, conhecem. né? Uma quebra de confiança. Eu pedi, eu verbalizei, não me entregaram. Ele não comprou. Passados ali, acho que um mês, se eu não me engano, a pizzaria ligou pro meu pai. Falou assim, Roberto, Sentiu falta. Cadê aquele cliente que o comprava? senhor pede aqui toda semana, faz umas 3 semanas que o senhor não pede. Aconteceu alguma coisa? E meu pai falou, meu Deus. Não é porque você não espera que a empresa te perceba. Porque a gente é tão maltratado no atendimento ao cliente, que É verdade. né, a gente já sabe que a gente é só um número. Então, putz, quando isso acontece, você fica tão surpreendido, você fala, meu Deus do céu, como assim? E aí você para prestar atenção e aquilo é um comportamento que desperta algo que todo ser humano precisa. Né? Então, assim, a gente tem uma necessidade intrínseca de fazer parte de algo. Pertencer. Pertencimento. Então, quando a empresa faz uma atitude que o cliente percebe que não é só um número e que ele foi percebido, você quer ficar. Então, você tem que aprender comportamento humano para conseguir exponenciar o seu negócio. E eu acho que hoje, nessa era digital, nessa era do IA, quem entender bem isso... Porque quem passa o cartão? Exato. Exato. E Quem aí, passa o cartão? Quem entender bem isso vai longe. Quem entender de comportamento vai mais longe. vai mais longe. E um ponto importante é que eu vou em muitos fóruns. Gente, eu realmente gosto muito de estudar. Eu vou em muitos congressos. Semana que vem eu tô no Smart Customer. Olha que bacana. Miriam Garrido, incrível, foi uma visionária que começou esse processo de reconhecer as empresas que realmente cuidam de cliente. E aí as empresas se inscrevem com seus cases e aquela que realmente está fazendo algo transformador para cuidar, impactar, fidelizar clientes, acaba tendo o seu reconhecimento. E dentro desse processo todo, quando você percebe que de fato existe todo um cuidado, uma gestão, primeiro, o cliente, a gente fala dos 4 R's, né? Uhum. Então, o cliente vai ficar. Então, é retenção. Ele vai comprar novamente, recorrência. Olha. Né? Ele vai fazer o quê? Recomendar. Mel, aquela pizzaria que eu fui esse final de semana, surreal, sensacional, atendimento extraordinário, super recheado. Então, assim, eu vou querer que outras pessoas tenham essa vivência e eu vou virar vendedor da marca. Verdade. Recompra. E né? recompra. Então, recompra. Vamos falar disso? Então, todo esse processo é muito importante. Que é importante entender esses 4 R's. E você tem alguma dica para dar? Uma dica básica, assim, nessa jornada do cliente, o que a gente deve fazer para encantar o cliente? Eu entendo que o primeiro ponto é saber quem é seu cliente. Né? Porque muitas vezes a gente
cria um produto ou uma prestação de serviço e a gente não sabe para quem que a gente está vendendo. Então, como é que eu quero encantar aquele que eu nem conheço? Então, o primeiro passo é você fazer ali uma análise de persona. Então, qualquer curso que você vá, o que eles vão falar? Ah, você vai criar aqui uma página de redes sociais? Quem é a sua persona? Então, você tem que saber se você está vendendo mais para homem ou para mulher, qual que é a faixa etária, Entendi. o que essa pessoa gosta. Isso ou você faz observando a sua base de dados ou olhando para a sua concorrência. Então, ó, eu estou começando um negócio, tenho 0 base de dados. É o mesmo negócio de algumas concorrências. Quem são esses clientes? Vai olhar o mercado. E aí você olha o mercado e começa com uma base inspirada no seu mercado para entender quem é esse cliente, qual é a rede social que ele gosta. Porque se de repente o seu cliente é da melhor idade e você está querendo investir muito em tecnologia, IA, será? Será que eles estão consumindo isso? Porque de repente você vai rasgar dinheiro e não vai tocar o seu cliente. Olha. Então você tem que saber quem é o seu cliente para construir uma estratégia de entrega excepcional, de comunicação. Feito isso, supondo que eu estou aqui, né, vendendo essa caneca. Eu posso receber essa caneca num plástico bolha, com uma etiqueta com meu nome, e eu posso receber esta caneca numa caixa com papel perfumado, com alguma coisa surpreendente ali, uma balinha, ou alguma cortesia, e uma cartinha escrita à mão, falando: Mel, muito obrigada pela sua confiança em comprar as nossas canecas que foram feitas com muito amor, exclusivamente para o sucesso do seu negócio. Olha. Conte conosco. E já deixa ali uns 5% de desconto caso a pessoa ali bater um QR Code e queira comprar um novo lote. Então, a hora que eu abro essa caixa só com plástico bolha, eu abro uma outra caixa, e na hora que eu abro já tem um perfume. É a própria experiência. Ou seja, mesmo, né? marketing sensorial. Sim. E aqui eu estou entregando o mesmo produto, só que aqui eu entrego experiência. A pessoa vai parar, vai abrir a caixa com delicadeza, vai sentir aquele aroma, já vai associar o aroma à minha marca, vai ter uma cartinha, que hoje em dia você quase não vê cartinha, que dirá escrita à mão. Aquilo vai falar: meu Deus, a pessoa parou para escrever isso para mim. Não tem esse acolhimento, né? Entende? Então tem 500 mil estratégias para você gerar experiência, porque hoje um novo comportamento de consumo é: eu não me importo com o valor, não é preço. Preço é isso aqui. Essa caneca no plástico bolha, acabou. Esse valor de ter essa experiência, eu pago mais caro por ela. Verdade, incrível isso. Tão simples, mas que às vezes muitas pessoas não enxergam. Né? Quando você vai numa loja, tem uma música muito barulhenta ou tem uma música clássica. Até isso. Aroma influencia, a música influencia, o sorrir influencia, o entender o comportamento do cliente, se ele precisa de alguém assessorando ou se ele quer fazer sozinho e só você ali na compra. Como é que eu atendo essa necessidade? Ou eu aproximo ou eu afasto. Então, tudo tem estratégia, a gente precisa entender de comportamento de consumo. E se colocar no lugar do cliente que está comprando também, né? Exatamente. O principal. Exatamente. E aí, como é que eu vou pedir isso para o meu colaborador fazer se, né, sorria para todo mundo, né, para o seu convidado especial? Você fez tudo isso aqui para o seu convidado especial entrar na sua loja. Teu convidado finalmente entrou, aí vem alguém com uma cara emburrada te atender e fala: Nossa. Água e café é básico. O cliente já espera, no mínimo, É o mínimo. uma mensagem de aniversário e uma água ou um café. Agora ele chegou, tem água, tem café, tem um chá, tem um pedaço de bolo. É diferente. Eu falei meu nome e a pessoa continua repetindo meu nome aqui. Olha, tudo bem, Érica, se você precisar, eu estou aqui. Estou aqui para você. Né? Com um sorrisão, gentil, cordial, uma música agradável, um não tem aroma como não gostoso. voltar. Fala: meu Deus do céu, que delícia, quero ficar aqui mais um pouco. E isso é dado estatístico e científico. Né? É o tal do marketing sensorial. É a experiência que você gera
num processo de acolhimento, de criar conexão emocional. Porque nós somos, a IA vem para dar sustentação, velocidade, tirar o humano do repetitivo e trazer o humano para o papel que é dele, relacionamento, né? Humanizar mais. Humanização, resgate de um problema que foi gerado. Verdade. Então, todo esse processo estratégico está no humano. Então, a IA não vem substituir, até porque, para você ter uma excelente IA, você tem excelentes humanos construindo toda uma regra de negócios por trás disso. Ou seja, para cada resposta que uma IA dá, que um bot dá no chat que você manda, sabia que você tem que ter, no mínimo, criação de 50 perguntas para uma resposta? Olha. Porque cada cliente vai perguntar de um jeito. Então, será que eu mapeei todas as possíveis perguntas para essa resposta? E às vezes é ali que a gente manda uma mensagem e fica em looping, né? Não entendi a sua pergunta. Não entendi. Porque o humano, por trás do negócio, da tecnologia, não está entendendo de gente. E da forma com que a gente se relaciona, com que a gente pergunta. Um adolescente pergunta diferente da gente. É saber entender cada personalidade que está ali, cada cliente que vem, de uma forma única. Perfeito, é sobre isso. E é sem parar, é um estudo, porque assim, a humanidade muda, os processos mudam, o mundo muda a cada segundo, a nossa pele muda a cada segundo, que dirá a nossa mentalidade e a nossa forma de reagir ao todo. Inclusive, a gente estava conversando, você tem uma equipe lá na HP Quality que fica por dentro de tudo isso, porque você trabalha com vários nichos. Sim. Né? E como é que é isso lá dentro? Como é que vocês fazem para entender tanta coisa mudando, vindo IA, vindo... Como funciona? Para você treinar, você tem que passar por um processo de ter sido treinado antes. Né? Você tem que ter essa habilidade. Então, assim, a gente investe muito. Olha, eu vou te falar que eu nem sei quanto que eu já investi em capacitação. Né? Acho que falando em faculdade, pós-graduação, cursos de especialização, tem que ser sem parar. Sem parar. Sem E parar. sua equipe também. Com certeza. E lá a gente tem o quê? A gente entende que não adianta querer ser generalista. A gente precisa de experts, especialistas. Então, nós temos um especialista para qualidade, um especialista para liderança, um especialista para operações de atendimento. A gente tem até o suporte de uma hipnoterapeuta para esses até temas. Isso? Exato. O hipnoterapeuta para temas o quê? Inteligência emocional, mapeamento de personalidade. E aí a gente entrega para o dono um mapa falando assim, ó, a sua equipe é composta de 15 pessoas, então essas 15 pessoas funcionam assim. E aí você consegue enxergar, primeiro, se você está contratando certo, se você tem a pessoa certa no lugar certo, porque muitas vezes acontece o quê? Eu tenho uma pessoa dentro de um processo de relacionamento, seja vendas, seja ali no atendimento ao cliente, mas é uma pessoa com característica analítica, que seria maravilhoso numa análise de orçamento, numa negociação, né? Análise de planilhas. Mas você coloca a pessoa certa no lugar errado. Então a pessoa está infeliz e seu negócio também vai sofrer o impacto disso. E dá para remanejar. Claro, que é o tal do job rotation, né? Você faz uma rotação da pessoa, colocando a pessoa certa no lugar certo. A pessoa vai estar transbordando, porque ela realmente vai estar na cadeira que ela melhor performa porque tem talento. E a sua empresa vai estar muito feliz. Porque realmente tem um especialista entregando para você aquilo que você precisa. Que bacana, Eric. Você tem algum exemplo assim que você pode dar? Alguma empresa que implantou algum método aí da HP Quality que teve resultado? Sim. E realmente os indicadores, né? Das que a gente tem autorização para compartilhar, a gente ficou durante, acho que foram 11 ou 12 meses, numa consultoria na seguradora Tokio Marine. E lá a gente fez uma reengenharia de processos e dentro desse trabalho a gente realmente mirou no pilar processos, pessoas e sistema. Então a gente trouxe ali tecnologia para ajudar em frentes de análise de qualidade de atendimento, por exemplo. Treinamos treinadores, treinamos liderança, melhoramos processos e junto com toda a estrutura que a própria seguradora contém, a gente conseguiu ali
durante a jornada, mapear 60 oportunidades. Dessas 60 oportunidades, a gente usou uma matriz para priorização, que chama GUT. A gente adora as ferramentas de qualidade. Para quem tem empresa, as ferramentas da qualidade são realmente muito assertivas e facilitam processos. E então a gente fez a priorização. No final de toda essa jornada de 11, 12 meses, a gente teve uma redução de praticamente, foram 29% de volume de reclamações. Olha, Muito significativo, porque a gente bastante. realmente identificou na causa raiz a origem do problema, e aí trouxemos melhorias, e aí teve essa redução significativa de manifestos de cliente, e a gente aumentou essa taxa de recomendação em 9% da performance. Então, assim, os clientes percebendo essa mudança, aumentando sua taxa de recomendação da marca para outras pessoas, virando os promotores e vendedores da marca, né? Advogados Olha que da marca. bacana, uma grande Então, virada. essa é uma marca que a gente consegue compartilhar o nome. Tem um outro cliente que também, quando a gente começou uma jornada educacional, a gente detectamos essa oportunidade dentro das pessoas certas no lugar certo, habilidades, engajamento, e aí a gente saiu de 58 de NPS, né, que é o índice de recomendação, para 82. Nossa, que Isso evolução maravilhosa. quando a gente começou em janeiro, em junho, eles já estavam com essa performance Muito estratosférica rápido. e o feedback, inclusive, de áreas pares, falando, gente, o que aconteceu na operação? Né, o pessoal está nitidamente uma outra equipe. Bem Então, porque engajada. é aquela coisa do florescer, né? Do Sim. curar, transformar, expandir. E a gente não gosta de treinar. A gente é consultoria, mas a gente não gosta de treinar, a gente gosta de transformar. Que bacana. E quando a gente transforma, aquela informação cai no DNA. E dali para frente, como dura. Não, como falou Albert Einstein, né? A mente que expande, Nunca ela mais. não consegue mais voltar para o mesmo Vai tamanho. voltar. Então, assim, a partir do momento que você passa por essa jornada, não tem mais como você cair naquela zona de conforto. Você só tende a melhorar. A crescer. E eu quero saber desse troféu aqui. Lindo, gente. Olha o troféu, que maravilhoso. Me fala um pouquinho. Esse troféu aqui é uma grande conquista como consultoria. Então, dentro das organizações, enquanto o CLT, nós trouxemos prêmios para as marcas que efetivamente eu representava como executiva. Né? Então, o Prêmio Consumidor Moderno, o Prêmio ABT e BRC, gente, tem tanto prêmio na área de gestão de clientes que, nossa senhora. Então, assim, isso traz muito conforto do cliente olhar e falar assim, nossa, essa marca tem essa reputação, então quer dizer que ela cuida de cliente. Então, entre a tua que não tem e a minha que tem, isso também influencia na decisão de compra. Eu acredito. Então, por isso que as empresas, e tem muita empresa criando cases, eu sou jurada de algumas dessas organizações. É mesmo? Gente, essa mulher não para! E até acho que pelo estudo, pelo histórico de trabalho, né? Então, quando eu pego um case para estudar, e geralmente são assim, uns 18 cases que você para, analisa toda a estratégia da empresa, o investimento que ela fez para melhorar a jornada, satisfação, redução de atrito, né? E seja na internet, seja na relação presencial. E, então, a gente já teve vários prêmios enquanto executiva de multinacionais. Olha, e aí, que bacana. quando a gente pegou essa jornada da Tokyo Marine, eu olhei e falei, foi da Tokyo Marine, então. Foi da Tokyo Marine. Que lindo. Eu olhei e falei assim, gente, nós ainda não somos uma grande consultoria, mas esse case é grande. Então, eu escolho inscrever esse case numa premiação. Olha. E aí, foi em 2024, a gente escrevemos toda a jornada. Recente. É recente. E aí, como consultoria, mesmo aí com 4 anos de existência, a gente já conquistou essa premiação. Parabéns. Aqui, ó, líder em projetos de consultoria, né? Justamente do quê? De ser consultoria mão na massa, porque tem muita consultoria que aponta o problema. Ó, Mel, tá aqui a lista de problemas. Se vira. Beijo e vai embora. Aí a pessoa fala, tá, o que eu faço com isso agora? E a gente é muito mão na massa. Só que a gente não vai lá e faz porque a gente entende de comportamento humano. E sabe que tudo que é imposto, as pessoas criam resistência. Então, no nosso método, a gente cocria as soluções por meio de criação de microgrupos
cada um cuidando de uma frente. Para dar todo esse apoio, esse resultado. No tempo certo, na velocidade certa, com áreas diferentes envolvidas. Então, o olhar de várias pessoas e perspectivas criam as melhores soluções muito mais assertivas e robustas, que dão essa sustentabilidade na evolução do negócio. Então, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E quais são os próximos passos da HP? Olha, o nosso objetivo é continuar democratizando todo esse conhecimento, mas esse ano em específico, potencializar o acesso a pequenos e médios negócios. Bacana. Então, a gente está fortalecendo muito dentro da nossa plataforma digital, que já, como a gente fala de experiência, a gente criou uma experiência muito gostosa dentro da nossa plataforma, e hoje a gente tem treinamentos como inteligência emocional, olha, e relações empáticas dentro desse conteúdo, que inclusive a origem disso é um workshop que a gente aplica para grandes empresas, e ele foi digitalizado de uma maneira muito prática, muito fácil, e está muito gostoso o conteúdo. A gente tem comunicação encantadora nos canais digitais, então cada vez mais as pessoas procurando esse tema. Isso é bem importante. A gente criou, tem até scripts como sugestões ali, tá bem bacana esse conteúdo. A gente tem o show procrastinação, porque olha, se pega no nosso pé, né? Esse daí é um puxão de orelha. Se atrapalha muito a gente. A gente tem os 13 pilares do atendimento memorável dentro da plataforma. Incrível. E o último que a gente está acabando de subir, que foi uma busca gigantesca que passamos a ter, que é o mapeamento de jornada do cliente. Ok, você está em alta demanda agora. Altíssima demanda, porque como é que eu quero melhorar a experiência se eu não conheço a jornada que o cliente tem, até mesmo antes dele me localizar no Google, né? Então, qual é a jornada que ele tem quando ele escolhe comprar alguma coisa, quando ele decide comprar, quando ele entra para minha empresa? Então, todos os passos a passos. A jornada dele até... E tudo que a gente disponibiliza, a gente disponibiliza as ferramentas customizáveis. Então, é só fazer um download, gente, colocar sua logo. Eu adorei, Exato. Adorei. Ai, Érica, eu tô tão feliz que você tá aqui. Gente, eu não consegui aqui fazer nem a metade das perguntas que eu queria, porque essa mulher é maravilhosa aqui, eu quero só agradecer. Somos, né? E porque ela é, gente, empresária, mentora, palestrante, fiquei sabendo agora que ela é professora também, embaixadora, tem muita coisa aqui, então você tem que voltar a trazer mais conteúdos aqui. O que você trouxe hoje foi fantástico. Eu adorei você estar aqui, já é uma paquera aí de longo tempo para você vir aqui. E eu quero te presentear com a nossa caneca do Pod Café. E eu aqui, ó, paquerando a minha caneca. Olha! Um kit também, café que tem dentro dos nossos patrocinadores aí, gente, da Vise Biscoito, que sempre tá com a gente. Conectar, inspirar e transformar. Gostou? Se conecta muito com os meus valores, gente. Ó. Que bom que você gostou, fico feliz. Maravilhoso, minha gratidão, viu? Amei. E agora eu quero deixar um espaço para você falar o que você quiser. Para quem está assistindo a gente. Ai, tá ótimo. Deixa eu colocar minha caneca maravilhosa aqui. Pode por aqui. E para a audiência do Pod Café, eu espero que você tenha gostado de todo esse conteúdo, que ele venha trazer aí algumas reflexões, às vezes desconfortos, mas todo esse processo é importante para que, de fato, a gente melhore os nossos negócios. Como eu disse, mar calmo não faz bons marinheiros. E se você quiser realmente ter colaboradores felizes, para gerar clientes encantados e expandir o seu negócio, a gente vai fazer uma coisa bem especial aqui para a sua audiência. Olha que bacana, gente, a gente vai ser presenteada aqui também. Não é? A gente está falando de experiência. Sim. Eu também quero gerar algo impactante aqui para a sua. Então, a gente vai deixar aqui depois para você um combo especial, um código especial para que as pessoas consigam contratar e comprar esses treinamentos digitais. Olha. E tem muita informação estratégica que vai cair como uma luva aí para o negócio de vocês, e a gente fica à disposição para os nossos conteúdos, as nossas redes sociais, para que realmente a gente, assim como é o objetivo, cadê? Essa aqui, ó. Essa que é a maravilhosa. Conectar, inspirar e transformar. Se a gente não tiver um negócio com esse objetivo, a existência do nosso negócio está comprometida. Então, a gente também quer transformar o seu negócio e te ajudar a expandir. Aí, gente, quem tiver interesse, já coloca aqui nos comentários. Eu quero, a gente vai entrar em contato com vocês.
Obrigada, viu, Eric? Eu queria presentear também, tem mais presente aqui Gente, dos nossos surpreendida. patrocinadores. Esse presente aqui para as nossas convidadas é da doutora Ana Flávia. Ela é dentista especializada em odontologia integrativa. O consultório dela é maravilhoso, tem muita tecnologia. Lá você realmente vai ter uma experiência do cliente. Já quero conhecer. Então ela está presenteando você também que com ótimo, o kit dela. E aí você também ganha uma plástica biofotônica e um desconto no tratamento odontológico, tá? Gente, sucesso! Vou poder fazer vídeos e Tá palestras vendo? ainda mais, né? Tá vendo? Espero que Maravilhoso. você goste. Entre em contato lá com a doutora Ana Flávia, tá? Ana Flávia, gratidão. Obrigada, viu? E eu quero agradecer também a Audrey, gente. A Audrey fez aqui minha make. A Audrey é maravilhosa. Ela também faz maquiagens a domicílios. Então, vai aí, já segue o QR Code dela para você agendar sua maquiagem. E eu quero agradecer, não posso deixar de encerrar aqui sem agradecer a Midas Play, onde a gente está gravando aqui esse podcast maravilhoso. Eles são produtores de conteúdo, então já segue o QR Code também, que está aparecendo na tela. É isso aí, gente. Eu desejo para vocês ótimas experiências com clientes, muitos cafés e conexões. Obrigada. Tchau, gente.